Indignados que estejam os golpistas, por mais indignados que estejam os derrotados das urnas, por mais que eles tentem, com o apoio da mídia, interromper o Estado Democrático de Direito e o mandato de Dilma Rousseff, eles não conseguirão. Vamos sim fazer uma reforma política que acabe com o financiamento de empresas nas campanhas eleitorais. E que a gente consiga, junto com isso, a liberdade de expressão na comunicação brasileira. Chega de monopólio, chega de algumas famílias dizerem o que eles acham que é verdade, que a verdade está com o povo que vai para as ruas defendendo o que nós defendemos, que é um projeto nacional de defesa dos trabalhadores e democrático. Estamos aqui e todos já se referiram. É a corrupção da Petrobras. Meia dúzia de gerente filha da puta botaram a mão no dinheiro. E a Globo quer iludir o povo brasileiro de que esses caras são de esquerda, que esses caras são do PT, que esses caras são do governo. Não, eles são só ladrão. Seria ilusão de nossa parte esperar que um Congresso que tem 47 indiciados, inclusive o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que vão fazer reforma em benefício do povo. Por isso, nós só temos um caminho, que vai ser longo, é verdade. É uma Assembleia Constituinte para esse país. Porque vocês sabem, só 10 empresas, que nem está a Petrobras, elegeram 70% do parlamento brasileiro. E é por isso que hoje nós não temos mais bancada do PT, do PCdoB, do PMDB. Hoje nós temos bancada ruralista, nós temos bancada da Vale, bancada do Itaú, bancada do Bradesco, bancada da puta que pariu, menos a classe trabalhadora. Hoje defendemos a Petrobras, amanhã defenderemos os direitos dos trabalhadores e a democracia. Viva o povo brasileiro! Vamos já fazer a abertura do nosso encontro e depois nosso companheiro Adilson fará a apresentação do documento base do nosso encontro, do nosso segundo Conselho Nacional, para o qual os companheiros e as companheiras poderão apresentar emendas. Então, a ideia, companheiros, é que até o final da intervenção do Adilson vão ser entregues aí, junto com o material de vocês, algumas folhas de emendas a esse documento base, um documento básico de 10 páginas que aborda a questão da conjuntura internacional, nacional, a questão da concepção sindical e um plano de lutas para o próximo período. E os companheiros e as companheiras vão poder fazer emendas a esse documento
ao Conselho Nacional, que será realizado nos dias 29 de setembro ao dia 1º de outubro. Bom dia a todos e a todas, todos os companheiros, a todas as companheiras. Saudar a nossa mesa, saudar aqui a presença de todos. E eu queria fazer uma breve saudação e dizer o seguinte: nesse movimento que nós fizemos, que tivemos total apoio da CTB na construção aqui da eleição, né, e a vitória, eu queria dizer o seguinte, que a vitória dos comerciários nesse processo onde o sindicato teve aí 50 anos à margem da categoria dos comerciários, a CTB cumpriu um papel fundamental aqui no apoio à nossa diretoria, à nossa chapa e agora a diretoria, e dizer que as portas do sindicato aqui estão abertas a todos os companheiros que estão travando essa luta aí no movimento sindical. Nossa diretoria, nossa gestão vai ser pautada aí pela transparência, pela luta aí pela democracia, retomada da democracia do nosso sindicato, e vamos construir junto com a CTB aí o melhor caminho para o movimento sindical do Rio de Janeiro. Então acho muito importante esse encontro aqui. Queria saudar a todos e agradecer também ao apoio que a CTB, e dizer a Dilson e Leite que esse sindicato aqui nós vamos lutar para que ele seja, do ponto de vista de gestão, a vitrine aí do movimento sindical nacional. Nós temos agora, amanhã, uma posse festiva que vai confirmar uma luta nossa, uma vitória muito grande. Dia 3 tem plenária, dia 5 tem um segundo encontro estadual de igualdade racial, vai ser nos metalúrgicos. Dia 20 tem uma grande mobilização nossa em nível nacional, mas no dia 12 nós vamos precisar estar em Brasília reforçando, fortalecendo a marcha das margaridas. Então, os companheiros e companheiras que puderem nos ajudar, nós precisamos de vocês nessas primeiras semanas, nessa primeira quinzena, com muita força, que vai ser o dia, amanhã tem a posse aqui, mas dia 3 tem a BI, dia 5 nos metalúrgicos e dia 12 em Brasília. Então, a minha saudação é desejando a vocês um bom dia, uma boa sexta-feira, um bom descanso, porque semana que vem é semana que inicia a batalha após a outra, e a gente tem que estar com muita altivez, com muita alegria e com muita força com essa bandeira toda que nós precisamos levar. Um abraço, encontro com vocês segunda em diante. Tudo de bom, gente. Em primeiro lugar, cumprimentar meus companheiros e companheiras, que nesse esforço, nessa sexta-feira, o dia de trabalho, a gente está cumprindo mais essa agenda importante. Então a presença de vocês é muito importante para a gente. Sabemos que é atípica, né, esse número que a gente tem aqui, mas o que vale é que vocês vieram e estamos aqui para trabalhar em nome da CTB. Dizer também que tem a nossa presença aqui, o coletivo da CTB aqui, tem um significado muito importante. Eu acho que o primeiro momento que esse coletivo aqui se apresenta dentro desse sindicato, que foi com muita luta, que nós conseguimos trazer para o seio da CTB, e estamos aqui também para ajudar e contribuir no que puder, no que o presidente precisar, de fazer uma gestão que marque, uma gestão de administração da CTB que possa ficar marcada como sucesso depois de um período obscuro da gestão anterior. Então eu trago aqui um abraço a todos e desejar que nós estejamos um dia bastante efetivo, produtivo, e que possamos discutir todos os itens da pauta e resolver da melhor forma, democraticamente, dentro do consenso. Quero pedir licença a vocês para fazer um cumprimento especial a duas pessoas aqui que representam o sentimento da nossa CTB. Em primeiro lugar, é a companheira que está aqui do Sindicato de Macaé, do Sindicato de Servidor Público, que acaba de ser filiada à CTB. Companheira, por favor, fique em pé aqui, você nos representa. Dá uma salva de palmas para a nossa companheira.
trouxe o nosso sindicato para auxiliar a nossa central, junto com a direção do Macaé. Com certeza que a base tem essa importância para a gente. E quero cumprimentar, vocês sabem, para cumprimentar a minha companheira de batalha do meu sindicato, que é a companheira Nila, que está aqui na sala de palmas para mim. É minha companheira de trincheira de luta, vamos estar no CEP juntos agora, vamos subir a semana que vem na diretoria do nosso sindicato. Né? E quero pedir licença para fazer 2 comentários. Em primeiro lugar, de que existe uma crise internacional, e essa crise internacional tem um rebatimento aqui dentro. E nós vivemos essa crise desde 2008, a crise do capitalismo, que nós lemos e relemos, mas pior do que a crise do capitalismo é o silêncio da esquerda. Nós da esquerda não podemos silenciar. Nós temos que acreditar que a saída da humanidade é o socialismo. E esse hino à bandeira, dizer que ela é vermelha, sem nenhuma lista, que a nossa bandeira é socialista, ela está muito mais atual num momento como esse. E o hino à bandeira também nos remete para dentro do nosso país, a realidade do nosso país, quando essa bandeira socialista se entrelaça com a bandeira brasileira. O que é que eu quero dizer? E aqui eu quero me referenciar um artigo feito pelo nosso comandante Roberto Amaral, qual tenho a honra de ter o convívio. Acredito que o Roberto Amaral, um dos homens de esquerda, um dos intelectuais de esquerda mais respeitados no país, acaba de lançar inclusive um livro chamado A Serpente Fora da Casca, da Crise à Frente Popular. Esse artigo do Amaral, ele nos remete a essa possibilidade da gente defender no Brasil 2 coisas fundamentais. Primeiro, a gente defender o nosso projeto, que é o projeto socialista. A esquerda não pode se calar diante da realidade internacional, diante da realidade brasileira. Nós temos que nos unir e combater as iniciativas que começam a se levantar de golpe no nosso país, de atentado contra a democracia. E as 2 coisas que o artigo do Amaral nos convida a refletir é exatamente a defesa da soberania nacional, e nós temos na nossa mão as nossas bandeiras, as bandeiras do projeto socialista. Não há alternativa à crise política que não seja luta política. E luta política você não faz de forma particular. O movimento sindical não é uma ilha. Nós somos uma parcela importante da sociedade e precisamos dialogar com ela. É necessário compreender o papel do movimento sindical nessa situação. Porque, por mais que a gente tenha crítica ao governo, e olha que nós temos muita crítica, e é verdade também que nós devemos empate, que eu penso que a gente lutou pouco, a gente poderia ter lutado mais. Se a gente tivesse pressionado mais, a gente teria conseguido consagrar provavelmente a ratificação da Convenção 51, que garante o direito à organização sindical, negociação coletiva e direito de greve. A Dilma disse: eu vou assinar, e o movimento ficou no gabinete esperando. Ela não assinou. Há um 58, que seria uma forma inclusive mais efetiva, bem melhor do que admitir o PPE, que coloca uma faca no nosso pescoço, porque eu penso que o movimento, em sã consciência, não está disposto a negociar rebaixamento salarial. É isso que traz o elemento do PPE. E se o negócio é tão bom, e se as empresas reivindicam e anunciam tanta crise, é bom lembrar que o PPE foi lançado no dia 6 e até ontem só uma empresa aderiu. E eu acho que dificilmente outras empresas irão aderir, sobretudo diante do investimento que anunciou a GM de 13 bilhões até 2019. E muito numa análise de que o próprio empresário, e é bom que a gente pense, se a nossa visão é pessimista, o que diz lá o Adam? Ele diz o seguinte, ó: é visível a crise política e econômica no Brasil, mas eu tenho muita confiança de que 2016 vai melhorar, e é diante dessa constatação que ele investe mais. Mesmo com esse cerco que se impõe a crise no setor naval, o
que está dizendo os analistas que fazem a leitura? É de que, resolvido o problema da crise, sobretudo diante do que representa o pré-sal, essa cadeia que vai permitir investimentos da ordem de mais de 1,3 trilhão, é algo que tem impacto direto. Agora, a Operação Lava Jato remete a quê? Abertura de capital, atração de empresas de capital estrangeiro. Ninguém está se importando com a prisão dos donos das construtoras, porque isso é balela. O negócio é quebrar as empresas. Porque ao quebrar as empresas, vão entrar aqui as empresas de capital estrangeiro. O que a GM não vai embora? Porque ela sabe que esse negócio, cedo ou tarde, vai ser resolvido. E aí que nós temos que prender nossos esforços. Falava com Jesus, falava com Alex, e é bom os companheiros do Metalúrgico estar aqui. Nós temos que fazer toda e qualquer articulação possível no sentido de criar um ambiente para os acordos de leniência. Nós não temos dúvida, nós temos clareza. A nossa luta é combater a corrupção. Mas uma coisa é o corrupto, a outra coisa é a empresa, a outra coisa são os trabalhadores. Esses não podem ser prejudicados. Se a gente viabilizar essas grandes consultoras, se a gente inviabilizar os grandes empreendimentos, o Brasil paralisa. E ao paralisar, nós com certeza vamos abrir espaço para que o PSDB retome o poder. E ao tomar o poder, a gente já sabe, a gente conhece o foi salteado. A agenda regressiva, ela é perversa. Ela retoma o debate da privatização. Ela retoma o debate das concessões. No caso da Petrobras, o que se verifica, toda essa fúria, está muito associado ao regime de partilha. Não é à toa que o Serra disse, tem que acabar. Por que tem que acabar? Porque eles querem que não somente a Petrobras explore, detenha o controle da exploração. Eles querem render a Shell, a Texaco, aos grandes grupos, sobretudo da China. Eles querem fazer navio de Singapura. Eles querem que o Brasil contrate plataforma lá fora. E certamente, com tudo isso que vem de fora, não pense você que a mão de obra vai ser gerada aqui, não. É mão de obra também externa. Então eu penso que a resistência, ela visa dar consequência. E nessa quarta a CTB vem sobrevivendo. Eu queria, caminhando para o final, dizendo o seguinte: nós criamos a nossa central em 2007 e verificamos que todo o esforço foi muito importante. Primeiro porque a nossa central já não exerce mais o papel coadjuvante na luta dos trabalhadores. Existe um tempo que a gente era a plateia, hoje nós estamos no palco principal. Isso é uma virtude, o mérito é nosso, é esforço coletivo, é trabalho, empenho e dedicação. O índice de representatividade que nós atingimos é de 10%. Se a gente levar em consideração o tempo das outras centrais, a gente vai ver o que nós conquistamos até então. Se prevalecer esse estágio, a gente certamente vai ser a central hegemônica no Brasil. A CTB tem dado ênfase e prioridade à ação mais direta. Aquilo que eu falei, é necessário ter um olhar mais criterioso, é necessário investir mais nas sessões estaduais. Então, quando nós criamos esse projeto coral, quando a gente buscou garantir um incentivo maior, quando a gente tem sido mais presente, isso também vai no sentido de dar maior repercussão. A gente não tem dúvida, a condição de existir de uma central sindical demanda participação direta das entidades sindicais. Seria muito ruim a gente ter um projeto de central sindical e não ter representatividade. Se isso vale para a central, vale também para os sindicatos. O alicerce maior da entidade sindical é a classe trabalhadora. Tem sindicato que faz a opção de ficar distante. Esse sindicato, por exemplo, aqui, no processo de intervenção, verificou que só tinha 80 sócios, numa categoria de 400 mil trabalhadores. Eu pergunto a entidade que tem representação, ela nem sempre representa os interesses da classe trabalhadora, porque não passa a ter representação e não ter representatividade. É algo, né,
artificial. E nós temos muitos sindicatos artificiais, muitos castelos de areia, e o nosso esforço vai ser no sentido de derrubar, de construir uma edificação sólida. Por isso que eu penso que a gente tem que utilizar o projeto coral. Por isso que eu penso que é decisivo, e aqui caminho para finalizar dizendo o seguinte: nós iniciamos uma gestão buscando dar ênfase à política internacional da nossa central, à comunicação e à formação. No plano da política internacional, nós crescemos a nossa participação a partir do momento que o Conselho Presidencial da Federação Sindical Mundial aprovou convite livre para que a CPB participe de todas as atividades do sindicalismo no mundo. Então cresce a nossa influência a partir da liderança da UIS, Metal, Mecânica e Mineração, liderada pelo companheiro Francisco, que eu penso que a gente tem que filiar todas as nossas entidades do setor metalúrgico e da mineração nessa instância chamada UIS Internacional, porque isso também é uma forma da gente transitar. Não pense vocês que o problema do metalúrgico, da Ford, do ABC, na Bahia, são diferentes do trabalhador da Ford na ponta americana. Tem como tantas outras empresas. O comércio, a realidade do comerciário do Rio não é nada diferente do comerciário na Índia, no Bangladesh, né? Sem contar que muita da relação que a gente vem verificando hoje no Brasil, as péssimas condições de trabalho. No plano da comunicação, nós constituímos em São Paulo um jornal chamado Olho Crítico, que é distribuído mensalmente em São Paulo no metrô. Nós queremos, no início do próximo ano, transformar esse jornal numa edição nacional. Hoje a tiragem é de 100 mil, a nossa ideia é passar para 500 mil, já em janeiro de 2016. Criamos a revista Visão, estamos trabalhando hoje com 30 mil e vamos trabalhar para publicar 300 mil. Mas como é que nós vamos conseguir dar esse salto de qualidade? E isso tudo numa perspectiva também de provocar um movimento sindical. Porque se a gente reunisse a estrutura do movimento sindical, nós teríamos condição de ter uma isto é nossa, não digo uma veja, mas uma leia com consciência de classe. Teremos condição de ter um parque gráfico, teremos condição de ter uma Folha de São Paulo, mas o movimento sindical ainda age de forma muito corporativa. Se a gente juntasse o aparelho dos sindicatos da CTB, da CUT, a gente teria uma imprensa poderosa. Mas infelizmente a gente não vai conseguir. Já que a gente não consegue avançar nesse sentido, qual é a ideia nossa? Criar uma rede nacional de comunicação liderada pelos sindicatos âncora da CTB. Aí os companheiros dizem: como é que vai ser isso? Vai ser um consórcio sindical. Eu sou de um sindicato dos bancários da Bahia. Lá na Bahia, o Carlão conhece, muita gente conhece aqui, nós temos um jornal diário, 1 minuto na Band diário, um parque gráfico, fazemos a nossa revista em cheque, distribuímos mensalmente. E eu pergunto: se um sindicato pode fazer isso, por que coletivamente a gente não pode fazer mais? Então acho que esse é o caminho, é um desafio. É muito importante para nós, a CTB, jogar esse papel protagonista na luta política também dos trabalhadores. Porque se a gente tiver retrocesso no país, acabou. Claro que nós vamos resistir, mas se vier qualquer tentativa de impeachment, nós vamos para o pau, vamos para a luta. Aí quem semeia vento vai colher tempestade, porque nós não vamos dar mole. É assim que vai ser a nossa linha no dia 3 de agosto. E nós temos uma plenária aqui chamada para a BI, e aí tem que estar com uma presença grande da CTB lá. Nós reunimos também com o pessoal da UEE, dos movimentos sociais, da CONAN, da Juventude, para estar junto nesse debate. Porque dia 3 vai convocar o dia 20. Aí a CTB vai ter que estar com as suas bandeiras nas ruas. Aí, Adilson, Rio de Janeiro não vai negar fogo, nós vamos para a luta. Então isso é muito importante para nós. A segunda questão é que está tendo uma construção aqui de organizar
uma discussão sobre a proposta de um grande acordo nacional. Que o José Carlos de Assis, o setor de empresariado nacional aqui no Rio de Janeiro, então vai ter uma reunião dia 4 da engenharia, e eu consultei o Márcio para fazer aqui nos comerciários. Entendeu? O comerciário já está começando o seu centro aqui da mobilização, porque o local é importante, é bem central, é mais fácil chegar aqui, né? Vai para debater aí junto com o Sindicato dos Trabalhadores também uma proposta de uma nova política econômica, né? Porque nós apoiamos Dilma, mas nós defendemos que tem que construir uma nova agenda da política econômica, porque reduzir juros com ajuste não dá certo. Nós temos um lado, mas dentro desse lado nós temos que lutar para defender os direitos dos trabalhadores e o interesse da classe trabalhadora. Infelizmente eu só tive acesso ao documento, né, meio em cima da hora. A gente acabou não conseguindo se organizar muito. Mas eu gostaria de chamar a atenção, na verdade, minha intervenção é mesmo sobre a minha emenda. Que no parágrafo 8 está essa coisa, né, fortemente influenciada pela situação internacional, parará, que fala de postura de grave crise econômica, política e institucional. Aí eu estou sugerindo duas coisas. Primeiro, tirar o econômica nesse momento e botar no final do parágrafo assim, ó. Acrescenta-se a esse cenário uma crise econômica não grave, né? Acrescenta-se a esse cenário uma crise econômica que é reflexo da conjuntura internacional, nacional e do ataque a setores estratégicos da nossa economia pelas forças conservadoras golpistas. Por quê, pessoal? Sinceramente, eu acho que o nosso documento não tem que adotar essa tese que está aí da direita, que o mundo está acabando, né? As forças progressistas, o PT, o movimento sindical, né, acabou com as contas, que a Previdência Social vai falir, que a gente não vai ter dinheiro. Entendeu? Esse discurso é um discurso que eles colocam para nos impor uma agenda de ajuste fiscal, associado ao aumento de juros, etc. e tal. Existe uma crise econômica? Existe, mas ela é fabricada. Né? É isso que eu acho que a gente acredita. Ela é fabricada por esses setores, exatamente para impor essa agenda conservadora. E aí, nesse sentido, eu estou propondo aí que a gente retire do parágrafo, né, grave crise econômica, política, institucional, tire o econômica, desse meio e coloque a crise econômica contextualizada, colocando que ela é fabricada por esses setores conservadores, golpistas, cujo interesse, na verdade, em fabricar essa ideia é exatamente impor uma agenda de austeridade fiscal, né, de ajuste, etc. Desculpa o atraso, mas vim de Campo Grande, já tive que levar meu sogro no médico. Então, me atrasei, perdi aqui as falas iniciais, mas eu acho importante a gente contribuir no debate na seguinte questão. Dia 20, se eu não me engano, não é isso? Está sendo convocada a manifestação do renúncia já da presidenta Dilma. Dia 16, desculpa. Dia 16 está sendo convocado o ato pedindo a renúncia da Dilma. Então, olha só, o que vai ficando claro na conjuntura brasileira é que não pode haver vacilação das centrais sindicais progressistas, do movimento popular organizado. O que está em jogo não é a pessoa, o partido A ou o partido B. O que está em jogo, além da defesa do processo democrático, do Estado democrático de direito, o que está em jogo também, senhores, é um projeto de nação popular, um projeto de nação mais democrático, um projeto de nação que rompa com aquela visão que o Brasil é para poucos e que a maioria tem que ficar colhendo migalha. A raiva e a ira que os setores de direita, reacionários, grandes meios de comunicação estão fazendo dentro da conjuntura nacional hoje tem sentido e objetivo.
interromper o ciclo de desenvolvimento progressista da nação brasileira. É esse o objetivo da direita nacional, é esse o objetivo da grande mídia brasileira. Interromper o ciclo de desenvolvimento nacional progressista. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos pegar em coisas pequenas e transformar as coisas pequenas num grande debate. Quero dar um exemplo aqui que todo mundo já debateu nesse 1 minuto. Movimento sindical, atenção. Nós tivemos um exemplo aqui no Sindicato dos Comerciários em que foi conseguido tirar da direção do sindicato uma turma que não pensava nos trabalhadores, não pensava em discussão de projeto nacional e assumiu uma nova direção, com novas perspectivas, com novo fôlego, com nova força, com renovação. Mas a direita está se preparando para quebrar o movimento sindical pelas pernas. O Jornal Globo publicou semana passada, uma semana inteira, matérias para denunciar malversação de verbas nos sindicatos brasileiros. Isso tem alvo, é quebrar o movimento social organizado para o enfrentamento que está vindo aí na esquina. Temos que ficar atentos, não deixar a bunda na janela, porque a briga vai ser grande, o enfrentamento vai ser grande e não vai terminar no dia seguinte. Vai ser uma luta longa. Eu moro em Rio das Ostras, eu sou da UFRJ de Macaé, na verdade, e a gente sabe da dificuldade da estrutura que a gente tem para poder estar aqui no Rio de Janeiro para participar das atividades. Eu estou coordenador de comunicação do Sintufed, que é o Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ, né? E na questão das avaliações que a gente tem feito, o que a gente vê, na verdade, e que a gente dialoga com a sociedade, né? O que está acontecendo no cenário nacional, no cenário internacional, e eu também vou dialogar com a nossa companheira aqui, que é o seguinte: essa crise, na verdade, é uma crise que é construída no modelo de mercado que a gente tem hoje. Qual é a discussão que se faz no mundo hoje? É o tamanho do seu mercado. Qual é o tamanho do mercado brasileiro para ele realmente ter uma crise dessa profundidade? Ela não existe de fato, ela tem sido construída pelo sistema financeiro capitalista de hoje. Por quê? Porque o capital, na verdade, ele vive da construção da crise. E uma coisa muito séria que aconteceu essa semana, que é o ataque à Nucleper, que é uma empresa que desenvolve tecnologia nacional. E quando a gente vê um pesquisador sendo atacado da maneira como foi atacado essa semana, a gente vê o interesse americano no apoderamento das tecnologias que estão sendo criadas nos países do terceiro mundo. Por quê? Porque desenvolveram tecnologia própria, eles desenvolveram junto às universidades novas tecnologias e o capital se apodera do quê? O que hoje, nesse novo modelo que está sendo construído no mundo, não é mais a fábrica, é a tecnologia, é o startup, é isso hoje que interessa ao capital. E essas novas tecnologias interessam aos países do grande capital. Então, o modelo que a gente tem, ele está infiltrado pela corrupção? Sim, ele está infiltrado pela corrupção. Mas ela não nasceu nesse governo, né? Ela já vem de um processo anterior. E como nós, como entidade sindical, vamos estar protegendo e dizendo como nós vamos garantir a manutenção do que foi criado no nosso país, é o que nós devemos hoje realmente discutir. E nas questões que a gente tem na UFRJ, a gente tem para apresentar para a CTB, né, estadual, a gente precisa construir na UFRJ, né, sobre a questão da maioridade penal, que envolve, na verdade, o genocídio das populações negras e das minorias, como os homossexuais, né, o que isso vem acontecendo na sociedade, o que ele representa de perda social, né. A gente também precisa refazer a questão do seminário de etnia e raça, né,
e a questão dos aposentados. O meu colega Paulinho, depois está escrito também, vai aprofundar mais sobre esse assunto. E queria começar aqui fazendo só um relato que o crescimento que a CTB teve no estado do Rio nesse primeiro semestre foi um semestre trabalhoso, atípico, mas muito vitorioso. E isso se reflete nas palavras que o Adilson trouxe da conjuntura nacional, no que deu o crescimento, a importância da CTB hoje no cenário nacional. O que a gente vem buscando, mesmo com poucas pernas, mas a gente vem buscando uma discussão séria, a gente vem buscando uma discussão com altivez, uma discussão com palavras. E essa qualidade nessa discussão está nos dando um papel predominante, ocupando locais de protagonismo. E isso vem pautando as grandes discussões do mundo do trabalho, como foi exemplificado aqui pelo Adilson, que mudou-se uma opinião, o curso de uma posição por conta de um posicionamento firme. E isso não vai nos faltar nunca. A gente tem, na confiança das nossas bases, a confiança dos nossos trabalhadores, o poder de que a gente pode ter a altivez para fazer a nossa defesa, porque está baseada na defesa da base. Então a gente tem todo o cheque em branco para fazer essa discussão, e isso nos qualifica em cada um dos fóruns que a gente representa, seja nacionalmente, seja internacionalmente. E a CTB, eu acho que não tem por que mudar a sua postura e nem tem como mudar isso. Acho que a gente vai buscar aí a um prazo muito curto uma posição bem qualificada em torno de tudo isso que a gente vem pautando. Fazer uma contraposição, fazer uma contraposição a tudo que está colocado aí e ao mesmo tempo defender o que está sendo o regime de governo, não é para qualquer um. Tem que ter palavra, tem que ter postura, tem que saber aonde está pisando. Porque a gente não vai sair simplesmente defendendo o governo federal sem ter as bases daquilo que a gente está defendendo. E a gente tem a consciência das bases daquilo que a gente está defendendo. Por isso que nos qualifica na defesa, que os azulzinhos não tem muito o que bater na gente, não tem muito como se contrapor o que a gente defende, justamente porque tudo que a gente está defendendo hoje está respaldado naquilo que a gente levantou de bandeira lá atrás. Então, é a consonância da verdade com o fato que nos leva a qualificar a nossa posição e nos leva a esse patamar de qualificação junto ao mundo do trabalho que nós estamos obtendo agora e vamos continuar tendo diante das nossas posições. Obrigado. Estou querendo tentar colocar para vocês a nossa dificuldade hoje, principalmente a minha, que sou filiada ao PCdoB, porque eu represento dentro do sindicato e em todas as instâncias a CTB, que é Central de Trabalhadores e Trabalhadoras. E nós, trabalhadores, de modo geral, temos tido muita dificuldade com este governo. Dificuldades ao méritos, principalmente os servidores públicos. E aí eu queria aproveitar a presença do nosso presidente aqui para pedir a sensibilização da CTB Nacional junto aos servidores públicos federais. Tem uma greve dos servidores públicos federais, a lei que ultrapassa a Fadubra, e a CTB está muito tímida em Brasília na defesa dos trabalhadores do serviço público, de modo geral. E aí, voltando aqui, qual é a nossa dificuldade? Nós temos entendimento que temos que defender todos os trabalhadores em todas as instâncias. E aí, amigos, eu represento os servidores do Ministério da Saúde, que passou pelo governo Fernando Henrique sem um tostão de aumento, que passou pelo governo Lula sem um centavo de aumento, que passou até agora pelo governo da Dilma sem um centavo de aumento em cima do seu crescimento. E aí, eu defendo o governo, porque eu sei que o PMDB é muito pior, mas eu não defendo a forma que ele está administrando junto com os trabalhadores. O meu salário está
está defasado há 30 anos. Meu piso salarial está defasado há 30 anos. Tem gente de nível superior ganhando R$900 no serviço público no Ministério da Saúde. Um minuto, Samir. Aí, essa defesa é complicada, é difícil, mas a gente faz. O que eu faço? Que hoje a Dilma é igual ao marido, ruim com ele, pior sem ele. É mais ou menos assim que eu estou colocando em relação ao governo Dilma. Mas precisa melhorar. Nós, do Ministério da Saúde, precisamos de aumento no tipo de alimentação, no vale transporte, no piso salarial e a incorporação das gratificações que o meu amigo Lula deu para a gente. Conseguir isso. Nós temos que ver o seguinte: esse ataque é para o desmantelamento do Estado. E a minha grande preocupação nessa hora, o companheiro aqui falou da questão da maioridade penal. Companheiros, não é só uma questão de segregação, não é só uma questão de discriminação, mas na verdade o sujeito, o deputado que lá botou esse projeto horrível, horripilante, ele simplesmente foi financiado pelos capitalistas que querem construir presídios privados. É um absurdo ter presídio privado. O Estado tem que tomar conta. É o Estado que tem a obrigação de socializar. É o Estado que tem que reintegrar. E não derrubar dinheiro montado de gente. Então nós temos que tomar frente disso. E precisamos falar isso para a população. Não é só questão de matar a criança ou prender a criança, negra ou não. É muito mais um avanço do capitalismo que vai matar mais uma vez nas perdas do Estado. Acho que é importante, este momento que a CTB nacionalmente puxa um Conselho Nacional, e aqui nós estamos na nossa etapa estadual, nós vamos daqui a pouco eleger uma delegação que vai participar do Conselho Nacional, de que aqui nós estamos fazendo uma atualização da nossa conjuntura e tirando uma série de encaminhamentos dentro daquelas propostas levantadas aí pelo companheiro Adilson aqui na sua intervenção. Chamar a atenção, embora são várias avaliações do conteúdo da crise, mas que é uma crise, conforme a companheira Arlene falou aqui, uma crise engendrada no capital financeiro, mas ela é internacional e ela chega com força no Brasil. Não é à toa, eu estava olhando aqui os números, ainda há pouco eu estive conversando com o Márcio ontem, dei uma olhada no CAGED. O comércio do Rio de Janeiro, e vale aqui para os sindicatos comerciais essa informação, nos últimos anos tem gerado saldos positivos na geração de emprego. E desde janeiro, o comércio tem tido fechamento de postos de trabalho, saldos negativos. E a gente olhando para as outras categorias econômicas, nós temos hoje o chamado desastre da geração negativa de emprego no país. Isso não é uma coisa pequena, isso não é uma coisa qualquer, isso é uma coisa estrutural e nós temos que enfrentar isso conforme já foi colocado aqui alguns companheiros, não é minimizando o tamanho do problema não, é entendendo a gravidade do problema, mas mobilizando os trabalhadores contra isso, porque lá na fábrica os companheiros estão fazendo assembleias contra qualquer tentativa de aprovar esse PPE, que é redução de salário com redução de jornada com redução de salário. Este enfrentamento aí é um enfrentamento consciente, entendendo que é grave a crise, mas que não se resolve a crise com este artifício, esse artifício da redução de salário. Nós não vamos cair nessa armadilha, a CTB já demonstrou firmeza de que não vai embarcar nessa canoa. Por outro lado, precisamos intensificar as nossas bandeiras, porque a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, ela ganha relevância. E é exatamente contra a crise
que nós temos que colocar as nossas bandeiras, porque as nossas bandeiras são bandeiras desenvolvimentistas, são bandeiras que jogam no veio da geração e da criação de emprego contra a crise. E a taxação das grandes fortunas, a cobrança daqueles que mais ganham com a crise, é que nós temos que colocar na nossa plataforma. O Adilson já fez um discurso aqui, há um tempo atrás, sobre sobre a necessidade da classe trabalhadora se organizar e cobrar dos ricos, que os ricos paguem pela crise. Porque também, companheiro, se a gente minimizar o tamanho da crise, a gente também vai minimizar a cobrança dos ricos. A crise é grave para que nós cobremos daqueles que geram ela. E aí nós temos que dizer, é grave em cima dos trabalhadores, é grave o desemprego, e nós temos que cobrar dos ricos que geram essa crise. E aí nós não podemos minimizar ela. Ela é grave sim, e nós temos que dar nomes a quem são aos responsáveis por essa crise, para que possamos cobrar devidamente o preço dessa crise. Na verdade, a gente precisa fazer também algumas reflexões, porque assim, constatar que a situação está complicada e o país caminha para um período muito difícil, todos já conseguimos fazer. Mas o problema, que eu acho que tem que trazer aqui a reflexão para os comandos das nossas entidades e nossas direções intermediárias e nacionais, é como trazer o povo para se envolver nessa luta para assegurar a soberania. Temos muita dificuldade nisso, porque a simples bandeira da defesa da soberania, ela não está sendo páreo para enfrentar a bandeira da luta contra a corrupção. As nossas bandeiras vermelhas estão perdendo espaço para o verde e amarelo, e os caras puxaram para eles, e essas bandeiras têm que ser nossas. Nós é que defendemos a nação. E precisamos criar bandeiras para que o povo venha à nossa defesa. E não é muito simples. Por quê? Sendo trabalhador e sendo do povo, quando você escuta a Dilma vetou o fator previdenciário, uma resistência. A Dilma veta o aumento dos aposentados, outra resistência. A Dilma cria a redução de horário de trabalho, carga de trabalho e correção de salário, outro problema. E para piorar, a base da pirâmide tem um piso que ela conta com esse dinheirinho extra para comprar ali talvez uma roupinha que ele não compra com o dinheiro do salário. O governo joga isso para o ano seguinte. O cara está... Como é que esse povo vai estar sensibilizado para vir às ruas fazer essa resistência? Se a gente não resolver essa equação, nós vamos estar conversando para todos nós, mas menos para quem interessa nos ouvir. Então penso que precisamos elaborar melhor bandeiras que consigam mexer com a massa, com o coração do trabalhador. Pode ser aprofundar mais, tornar mais popular essa bandeira de taxar as grandes fortunas como forma de enfrentar a crise e não apenas a classe operária, a classe trabalhadora e o povo. Pode ser essa. Por quê? Em 88, naquela Constituição, está lá o artigo 153, taxar as grandes... Está na Constituição, voltando à sua regulamentação. Construir um grande movimento exigindo essa regulamentação pode ser um caminho para a gente avançar com bandeiras claras que de fato atraia o povo e a sociedade civil, assim como os trabalhadores. Nós somos aqui, junto com outros estados que aderiram, acolheram a convocação da CTB para o concurso de vídeo que pretende retratar a nova face do trabalhador e da trabalhadora brasileira. E nós aceitamos esse desafio. E nós estamos fazendo um convite às entidades que estão aqui presentes. Nós já mandamos para essas entidades. O Hélio está me olhando aqui,
está dizendo aqui que o Sindicato dos Comerciários já ganhou o concurso de vídeo. Mas ainda não teve nem ainda o julgamento. Mas nós estamos fazendo aqui, entendeu, um desafio a todos nós de convencermos as nossas direções das nossas entidades a apostarmos nesse desafio e de participarmos desse concurso de vídeo. É importante, né, que os bombeiros compreendam esse convite feito pela nossa direção nacional e contribuam com esse debate do que é realmente a proposta desse concurso de vídeo. Nós temos o desafio não só de elaborar a película que vai ser exibida, mas também na sua discussão do que na verdade é esse trabalhador que a gente representa. Qual é o cenário que o trabalhador que a gente representa vive hoje, nesse contexto que foi muito bem tratado aqui na abordagem feita pelo Adilson. Então nós temos até o dia 22 desse mês, 22 de agosto agora, nós vamos estar recebendo as propostas dos sindicatos. Então, dia 28, nós vamos fazer aqui, entendeu, nesse próprio sindicato, um encontro onde serão exibidos, né, os vídeos que participarão desse concurso, que serão premiados e irão para a etapa nacional, onde também vai estar lá nos outros estados, obviamente com as suas contribuições dos seus vídeos. Então é isso, o convite é esse, né, que vamos lá. Boa tarde, camaradas. Isso aqui é uma satisfação aqui, estar aqui perante esse congresso aqui da CTB, que muito me orgulha participar. Nosso sindicato aqui ser representado por essa central, que mais uma vez mostrou compromisso com a categoria, quando reafirmou não aceitar a redução de salário, não aceitar essa imposição que eles estão querendo fazer, que na verdade, camaradas, o país está passando por muita dificuldade, mas o mundo inteiro está passando por esse momento, porque o creche de 29 e 32 houve o plano do Roosevelt, que não durou tanto tempo como está durando essa realidade nossa hoje, que desde 2008 já vão 7 anos que o mundo está em crise. E o Brasil agora está chegando nesse momento, mas não só porque os fundamentos econômicos, camaradas, é o fundamento político, é a questão política, porque nós temos quase 400 bilhões de reserva em dólares. Nós temos fundamentos, camaradas, que não é condizente com essa situação que nós estamos econômica. Em 72, lá no Chile, eles deram o golpe, foi um golpe militar. Hoje o golpe que eles estão querendo dar aqui no país é um golpe da quarta força, que assim dizem, que é a imprensa. A imprensa no mundo é considerada a quarta força. E hoje nós temos a quarta força contra esse governo, que é um governo de esquerda, que é um governo que tem seus erros, camarada. Tem muitos erros. Mas nós temos que defender as conquistas que nós tivemos. Assim como falou o companheiro Roberto ali, camaradas. Muita gente hoje, porque defender por cima é fácil. Qualquer um defende, todo mundo aplaude. Agora, defender o que você acredita, as pessoas, quando tem dificuldade, se recolhem e ficam lá se escondendo e não se colocam. E essa nossa hoje, camaradas, é se posicionar e defender, não esse governo, mas defender uma política voltada para todos. Porque o mundo hoje, camarada, nós temos na realidade 300 empresários, tem quase 50% do PIB mundial, camarada. Isso não pode acontecer. Nós precisamos dividir essa riqueza. O capitalismo, quando foi criado para a progressão da riqueza mundial, mas não da concentração que deu ao mundo hoje. Nós temos que dividir essa riqueza. O capitalismo, se ele não puder ser mudado, mas tem que ser mudado a realidade na concentração da riqueza. E esse governo, junto com o governo Lula, nesses últimos 10 anos, tentou dividir essa riqueza. É isso que os empresários não aceitam, é isso que a classe dominante não aceita, e é isso que as elites não concordam de ver negros em
em aviões, em ver negros dentro da universidade, em espaço e dividindo o futuro desse país. Então, nossa mensagem é, junto com a CTB, nessa luta em prol da classe trabalhadora, em prol dos mais necessitados, em prol do país mais justo. Muito obrigado, estamos juntos, camarada. A CTB está convocando seu segundo Conselho Nacional, que vai ser realizado agora no mês de setembro, de 29 de setembro a 1º de outubro, para tratar desse grave momento de crise que a gente vive nesse momento. Vive do ponto de vista da crise econômica no nosso país, mas muito mais uma crise política onde nós temos setores conservadores, setores golpistas que planejam construir uma interrupção da democracia no nosso país, e por isso esse momento é o momento de um movimento sindical se unificar, e a CTB vai discutir isso nesse conselho. A CTB Rio realiza o seu conselho estadual e busca pautar no debate acerca das alternativas à grave crise que vive o país. Penso que os sindicatos, imbuídos do desejo de fazer um enfrentamento, ganhou motivação à realização desse espaço de debate que trouxe para a centralidade a necessidade de ganhar as ruas em defesa da democracia, da soberania, dos direitos sociais e trabalhistas, em defesa da indústria nacional e da Petrobras. A palavra de ordem é resistir a todo custo e fazer valer a defesa dos interesses da maioria da população brasileira.